Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, a muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: avancem e rodeiem a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor o seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Mas Josué tinha dado ordens ao povo, dizendo: não gritem, nem façam ouvir a sua voz. Não digam uma palavra sequer, até o dia em que eu disser gritem. Então vocês gritarão. Assim Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Depois voltaram ao arraial e ali pernoitaram. Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levaram as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e voltaram para o arraial, e assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao romper da manhã, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, pois o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiveram com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Assim o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força. As muralhas ruíram, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Destruíram totalmente a fio de espada tudo o que havia na cidade, tanto homens quanto mulheres, tanto jovens como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Pai, que o Teu Espírito venha confirmar essa palavra em nosso coração, completar este ensinamento no coração de cada um, e que possamos sair daqui edificados para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Moisés morreu, né? Lá no capítulo 1 de Josué, Deus avisa ele: olha, Moisés morreu, e coube a Josué liderar o povo para conquistar a terra prometida. Josué, no caso, era o braço direito de Moisés, e durante ali os 40 anos de peregrinação, ele esteve ao lado de Moisés, né? Começou bem jovem, e
esteve ali aprendendo, sendo discipulado e sendo orientado por Moisés na condução do seu povo. Mas Moisés, como ele agiu agressivamente quando Deus mandou ele tocar na pedra para sair água, ele bateu com força, e aí Moisés, como castigo, como punição, subiu até o monte, viu Canaã, viu toda a terra prometida, mas não pôde pisar nela, não pôde tomar posse. Então coube, Deus chamou Josué e coube a ele liderar o povo nessa conquista. Essa conquista era para ter acontecido 40 anos antes. Quando o povo saiu do Egito e foram peregrinando ali pelo deserto, logo chegaram, são poucos quilômetros até Canaã. Mas naquela ocasião, está lá em Números, nos capítulos 13 e 14, depois você pode ler. Nessa ocasião, eles enviaram 12 espias, dentre eles Josué e Calebe, e lá em Números tem a lista desses espias, e eles voltaram de lá assustados. Não, eles são muito grandes, são muito fortes, são muito armados, a gente não vai dar conta. Mas Josué e Calebe falaram, não, a gente dá conta sim, se Deus prometeu que essa terra vai ser nossa, nós vamos chegar e nós vamos pegar, nós vamos conquistar. Mas o povo não quis acreditar em Josué e Calebe, teve medo e não foi, não conseguiu, não chegou, não alcançou a terra prometida. Então Deus falou que aquele povo, aquela geração, não iria pisar na terra prometida. Apenas Josué e Calebe, porque eles foram os únicos que acreditaram. Moisés também pisaria se não houvesse aquela atitude intempestiva, que fez ele perder essa bênção também. Então, por causa dessa incredulidade do povo, a geração não pisou na terra prometida. E aí veio a próxima geração. Josué agora já estava com uma idade avançada, mas ele foi ali incumbido por Deus para poder levar o povo até a terra prometida. Então, nesse momento, Josué pega 2 espias, não 12, mas apenas 2, envia até Canaã, envia até Jericó, para entrar nas muralhas de Jericó. E ali eles começam a observar, e ao serem vistos, ao serem identificados pelo povo, pelos guardas da cidade, eles são escondidos na casa de uma mulher chamada Raabe. Raabe era prostituta, ela morava nos muros ali da cidade, Os muros, quando a gente fala muro, a gente imagina um muro aqui da igreja, por exemplo, 3,5 metros e 4 metros de altura, por 20 centímetros de largura, 30 centímetros. Não. Os muros eram muito largos, era como se fosse a largura desse templo aqui, ou seja, porque era para segurar a guerra, irmãos? Então o muro tinha que ser muito largo. Imagine hoje a muralha da China, que passam carros em cima e tudo mais. As muralhas de Jericó eram dessa forma. Então as pessoas moravam ali naquelas estruturas. Então, eles foram acolhidos, os espias, pela Raabe. Ela escondeu eles no terraço, atrás dos feixes de linho, que ela armazenava no terraço da casa. Eles passaram a noite ali, enquanto os guardas, ela falou, olha, vão para fora da cidade, que os espiões fugiram. E os guardas foram atrás. Daí, a Raabe chega até eles, antes deles dormirem, e fala assim, olha, eu sei que vocês servem ao Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, e eu sei que Deus irá destruir essa cidade, eu sei que Deus vai dar essa cidade na mão de vocês, então eu quero pedir que vocês poupem a minha vida e poupem a vida da minha família. Porque eu reconheço que o teu Deus é o Deus Todo-Poderoso, e eu gostaria de ser poupada. E ali os espias, eles prometeram que iriam poupar a vida dela, pelo fato dela ter protegido e guardado a vida deles.
Então, eles voltam no outro dia para o acampamento, onde estava Josué e todo o povo de Israel, contam o que aconteceu e poupam a vida de Raabe. Não sei se vocês sabem, mas depois que aconteceu toda a questão, né, da vitória do povo conquistar Jericó, Raabe se casa com um moço chamado Salmão, tem um filho que se chama Boaz. Esse Boaz é aquele que casa com Ruth e ele é bisavô do rei Davi, ou seja, a linhagem de Jesus, né? José, descendente de Davi. Então, uma prostituta que foi peça fundamental na conquista do povo de Deus, ali naquela situação, foi tão abençoada que o Salvador da humanidade, que o Filho de Deus nasceu através da linhagem dela, da descendência dela. Mas os pontos aqui que a gente vai tratar são sobre a questão da harmonia. Em primeiro lugar, a gente pode identificar aqui a harmonia de Josué com Deus. Porque se Josué tivesse recusado a missão que Deus deu para ele, não haveria conquista. Não haveria a história do povo de Israel. Estariam fadados a peregrinarem, sabe-se lá mais quantos anos, até vir um novo líder, até se levantar um novo sucessor, como Josué foi sucessor de Moisés. E será que o povo teria se mantido firme? Mas não, a harmonia de Josué com Deus, ela foi fundamental para que o povo alcançasse a vitória. Volte um pouco algumas páginas aí, lá para o capítulo 1 de Josué. E leia comigo. Versículos de 1 a 9. E diz assim, olha: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o Mar Grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então, somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que está nele escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Deus, ele vem até Josué, Deus se apresenta para Josué, Deus se coloca à disposição de Josué, estende a mão para Josué e fala: vem comigo que eu vou te levar à vitória. Vem comigo, seja forte, seja corajoso, que você vai ser vitorioso. Não desvie da lei que Moisés ensinou. E aí, falando na música, né, eu que toco contrabaixo, aqui fala: não desvie, no versículo 7, né? Nem para a direita e nem para a esquerda. Se eu estou tocando uma nota aqui e eu desvio uma casa para a direita ou uma casa para a esquerda, eu saio do campo harmônico. Eu perco a harmonia. Eu desafino.
Deus mandou Josué não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, é para seguir reto. É para seguir o caminho que Deus ordenou. É para se manter em sintonia, em harmonia com Deus. E Josué teve essa harmonia. Josué confiou em Deus. Josué acreditou na promessa de Deus. Josué confiou na palavra que Deus deu para ele. Mas só isso não seria suficiente, porque um homem sozinho não vence uma guerra. E aí precisava o quê? Que Josué tivesse harmonia com o povo. Porque se Josué sozinho rodasse ali as muralhas de Jericó, quem carregaria a arca? Quem tocaria as trombetas? Quem gritaria? Quem entraria e faria todo o trabalho depois de conquista? Então é necessário a gente ter harmonia com Deus, mas é necessário ter harmonia com os irmãos. Porque um homem só, uma pessoa só, uma mulher só, com relacionamento com Deus, não é uma igreja. É um salvo, é um servo, é um cristão, é um santo, mas não é igreja. Parte do pressuposto que igreja são 2 ou mais. Onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei presente. Igreja vem da palavra eclésia, assembleia, reunião. Então, era necessário que Josué tivesse também harmonia com o povo. E ele teve. Se a gente andar um pouquinho mais, se for até do 10 ao 18, a gente vai ver. Então Josué deu ordens aos chefes do povo, dizendo: passem pelo meio do arraial é a cidade, é o acampamento, e ordenem ao povo, dizendo: preparem a comida, porque daqui 3 dias vocês vão atravessar esse Jordão, para que entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, para que tomem posse dela. Josué falou aos Rubenitas, Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrem-se do que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês, dizendo: o Senhor, seu Deus, está dando descanso a vocês e lhes dará essa terra. Que as mulheres de vocês, as crianças e o gado fiquem na terra que Moisés lhes deu, deste lado do Jordão. Mas vocês, todos os valentes, passarão armados na frente de seus irmãos e ajudarão, até que o Senhor conceda descanso aos irmãos de vocês, como deu descanso a vocês, e eles também tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, lhes dá. Depois vocês poderão voltar e tomar posse da terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu por herança, deste lado do Jordão, até para o nascente do sol. E eles responderam a Josué, versículo 16, tudo que você nos ordenou faremos, e aonde quer que você nos enviar, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você. Tão somente esteja com você o Senhor seu Deus, como esteve com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as ordens que você der, e não obedecer às suas palavras em tudo que você lhe ordenar, será morto. Tão somente seja forte e corajoso, ou seja, o povo confirmou a palavra que Deus deu a Josué: seja forte e corajoso, pois nós estaremos com você. Deus dá a visão ao líder, Deus dá a visão ao comandante da equipe, do time, da nação, da tropa, se a gente quiser usar uma linguagem militar. Deus dá a visão ao pastor, e cabe à igreja abraçar, apoiar e cumprir a visão e confirmar essa visão. O povo confirmou a visão que Deus deu a Josué. O povo aceitou a missão que Deus deu a Josué e estabeleceu o quê? A harmonia.
estabeleceu a harmonia. A harmonia de Josué com o povo retribuiu, obedecendo, seguindo as ordens, porque se chega um ali no meio e fala assim, não, Josué, isso vai dar certo não, mano. Rapaz, 40 anos atrás, nossos líderes aí dos espiões já foram lá, já falaram que não ia dar certo. Vamos ficar por aqui mesmo, do lado de cá do Jordão, tá tão bom aqui, tem água, tem terra, a gente pode plantar, colher. Tá bom, né? Tá bom. Do jeito que tá, pequenininho, miudinho. Para que crescer, né? Mas não foi isso que Deus prometeu. Deus prometeu a vitória. E coube ao povo também acreditar nessa vitória. E dar a mão a Josué e seguir firme. Porém, ainda não seria o suficiente. Porque aqui a gente vê o quê? Os líderes do povo. Josué falou com os líderes do povo. Haveria necessidade de ter o quê? A harmonia do povo com o povo. Que sabe que é um processo, né? Deus fala com o líder fala com os outros líderes, e é necessário o quê? Que todo mundo abrace a causa. E aí lá no capítulo 6, a gente anda mais para frente, fecha a Bíblia não, irmão, vamos mexer as páginas da Bíblia aí. A gente já leu, né? E Josué foi lá, ordenou, vamos dar uma volta, depois a gente dá 7 voltas, e não fala nada, só vai tocar a trombeta. E aí no 20 e 21 fala assim, assim o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força, as muralhas ruíram, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Destruíram totalmente ao fio da espada tudo o que havia da cidade, tanto homens quanto mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos. O povo precisa dar a mão. O povo precisa se ajudar. Porque não dá, irmãos, para um líder fazer tudo sozinho. Não dá para poucos fazerem todo o trabalho sozinho. A gente tem aqui na igreja, em média, aí, 200 e poucos membros. Se todo mundo desse a mão ao outro e realmente assumisse para si a obra que Deus deu, que Deus colocou no coração da igreja, nós faríamos coisas muito maiores do que a gente tem feito. A muralha gigantesca de Jericó só foi derrubada porque o povo inteiro, do maior ao menor, abraçou a causa. Porque só Josué, com os sacerdotes ali, com os líderes das tribos, não teria condições. E é isso que Deus quer mostrar para a gente. Porque Deus tem condição de fazer assim e derrubar muralhas. Deus teria condição de chegar a Josué, pega o cajado ali, igual Moisés fez, toca na muralha, ela vai toda vir abaixo. Não teria condições? Claro que teria. Mas por que Deus não fez? Porque Deus queria mostrar que a participação precisa ser de todos, que a harmonia tem que ser envolvendo todos. Não dá para trabalhar sozinho, não dá para ser igreja sozinho, não dá para ser líder sozinho. Deus faz, mas Ele não faz, porque Ele quer mostrar que a gente precisa se levantar, a gente precisa dar a mão uns aos outros para caminharmos juntos. Outro detalhe, o povo tinha que dar a volta na cidade. Se metade fosse para um lado, outra metade fosse pelo outro, ia dar ruim. Se um começasse a gritar fora da hora, ou um tocasse a trombeta fora da hora, o outro ia tocar, não ia funcionar.
precisou ter o quê? A sincronia, a harmonia. Todo mundo dando a volta, todo mundo tocando no mesmo momento. E na hora que Josué falou, gritem, aí o povo todo gritou ao mesmo tempo. E aí Deus fez a obra, para mostrar o quê? Que quando a igreja se junta, quando a igreja se une, obras grandiosas são realizadas. Mas também existe a consequência da falta de harmonia. Tá tudo muito bom, né? Mas não, só que não. Se for um capítulo para frente aí, ó, o 7, depois você lê em casa completa, é muito linda essa história, gente. Josué é um dos livros mais lindos da Bíblia. Se você ler aí do 19 ao 26, rapidinho. Ó, então Josué disse a Acã, meu filho, dê glória ao Senhor Deus de Israel e renda louvores a Ele. E conte-me agora o que foi que você fez e não me esconda nada. O que acontece? Deus tinha falado o quê? Vocês vão entrar na cidade, vão destruir tudo. Por quê? Porque ali tinha idolatria, ali tinha pecado, ali tinha maldição. Vocês vão destruir tudo e reconstruir. Não vão ficar com nada daquilo. Não vão deixar nenhum entulho na casa de vocês. Destrói e reconstrói. Não fica com nada daquilo para vocês, que é tudo maldição. Por isso que Deus destruiu a cidade, gente. Por isso que Deus destruiu a cidade. Era uma cidade ímpia, pecadora. Destrói tudo. E aí Josué passou esse recado para o povo. Não vamos ficar com nada. Só o ouro e a prata que a gente vai usar para o trabalho do Senhor. Que você bota no fogo, purifica, né? Derrete e faz os objetos de adoração ali que eles usavam no culto. Aí Josué chama Acã e fala. Aí Acã respondeu no versículo 20. É verdade. Eu pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2 quilos de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à terra de Acã, e eis que tudo estava escondido, a tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, os seus bois, seus jumentos e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo o que tinha, e os levaram para o vale de Jacó. Josué disse a Acã, por que você trouxe essa calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou. Depois de apedrejá-los, ainda os queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Por isso aquele lugar se chama o Vale de Jacó até os dias de hoje. Deus ordenou a Josué, ao povo de Israel, que não ficasse com nenhum despojo daquela invasão, daquela conquista. Mas Acã viu uma capa babilônica, uma roupa muito cara, né? Uma veste pomposa, 2,5 kg de prata, meio quilo de ouro, barra de ouro, meio quilo de ouro, vale quanto aí, Jonas? 100 reais a grama, né? Mais ou menos, 120. É muito dinheiro. E aí ele cobiçou, ficou para ele. 60 mil reais, meio quilo de ouro. Uma grana, hein? E aí ele cobiçou, desobedeceu a ordem de Deus. E aí depois o povo, quando continuou a conquista, quando foi avançar para outras terras,
eles perderam. Se você ler aqui no capítulo 7, no início do capítulo 7, né? Tinha ali uma cidade, Ai, o nome da cidade, a leste de Betel. Ele falou, vamos chegar lá, vamos invadir também. Ah, é fácil, é pequeno, pouca gente, não precisa mandar o exército todo. Chegou lá, perdeu. E aí Josué falou, não, tem alguma coisa errada aí. E aí, perceberam, Deus mostrou que foi Acã. Então, quando você está em desarmonia com Deus, com seu líder, com seu povo, aqui no caso com a igreja, com sua família, as consequências são muito perigosas do nosso pecado. Se Deus mandou ir para lá, vamos para lá, gente. Se Deus mandou vir para cá, vamos para cá. Não vão fazer o contrário, não, porque as consequências são mortais. Hoje nós temos a palavra de Deus completinha, montadinha. Tem aqui. Várias traduções, várias versões. A gente estava falando isso ontem no Instituto Bíblico. E Deus ensina, mostra o caminho. Cabe a nós andarmos em harmonia com o que ensina essas palavras. Porque a consequência é a perdição de quem não segue essas palavras. É muito simples, é só seguir. Ah, mas Deus é cruel porque Ele destrói as pessoas. Não, na verdade não é assim. Tem uma estrada. Deus te deu o mapa. Está aqui, ó. Essa estrada ela vai para lá ou vai para cá? O mapa diz que você tem que ir para cá. Se você for para cá, você vai ter a vida eterna. Se você for para cá, você vai ser condenado. Você vai para onde? Você está numa estrada viajando. Aí você liga o GPS. Aí o GPS fala assim, vire à direita. Aí você vira à direita. Porque na frente tem uma ponte que caiu, quebrou. É Linhares, né, que tem uma que está incompleta assim. Aí se você se manter ali na BR, você vai continuar. Se você pegar a outra faixa, você vai cair lá dentro do rio. Você vai para onde? Você vai pegar a faixa que tem a ponte quebrada? Não vai. A Bíblia é o nosso GPS, guia para a salvação. Quem lembra aí dessa série? É o guia para a salvação, é a palavra de Deus. Acã desobedeceu a ordem de Deus, e as consequências para ele foram a morte. O povo não desobedeceu. Todo o restante do povo foi lá, obedeceu, manteve-se em harmonia. O povo com o povo, Josué com o povo, Josué com Deus, e alcançaram a vitória. Então eu pergunto para você e para mim, como nós temos nos comportado diante dos desafios da nossa vida? A gente tem sido como Josué, como Raabe, que ouviu a voz de Deus, que se arrepende dos seus pecados, abandona as más práticas e segue a orientação de Deus. A gente tem sido como o povo que vai, se une, se abraça, ouve a voz do seu líder e marcha para a vitória. Ouve a voz de Deus, ouve a voz de Cristo que fala através desse livro. Ou nós temos sido como Acã, cobiçadores, insensatos, gananciosos. Porque do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Glória seja, pois, ao nome do Senhor.